Ter a cidadania de um país da Europa é algo que te dá benefícios não apenas naquele país, não apenas na União Europeia, como também ao redor de todo o mundo. No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os 6 benefícios de você conseguir o seu passaporte europeu. Pessoal, é bem verdade que nos últimos tempos, principalmente, nós temos visto até o caminho oposto. Vários europeus querendo buscar um plano B para sair da Europa. Nós aqui na Capital Global temos atendido clientes alemães, portugueses, espanhóis que vieram para o Brasil, para o Uruguai, para o Paraguai, o que teve de alemão que foi para lá mais recentemente, suíços também. É algo que tem chamado a atenção. Porém, isso não invalida o caminho inverso. Não é porque muitos europeus têm decidido deixar a Europa para fugir de problemas que os países deles tenham enfrentado, geopoliticamente falando, que a Europa simplesmente deixou de ser interessante. O caminho inverso de, por exemplo, brasileiros terem uma nacionalidade de lá, deixa de ser interessante. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. A nossa empresa existe há cerca de 3 anos e nós já temos aqui em nossa base mais do que 1.500 clientes que nós assessoramos, ajudamos com estratégias como abertura de empresas offshore, conta bancária, providenciar segunda nacionalidade, trocar a residência fiscal, tirando do Brasil e fixando em um país mais atrativo, entre outras estratégias, principalmente aí o público mais de alta renda, mas não restrito também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Aqui nós trazemos informações gratuitas sobre esses assuntos. E também, se você deseja algo mais personalizado para você, não hesite em nos procurar pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. E agora vamos entender, então, quais são os 6 benefícios de você providenciar a sua cidadania europeia. E o primeiro deles é que eles não vão mais poder se livrar de você, vamos dizer assim. A partir do momento em que você conseguir uma cidadania europeia, eles não podem te deportar para fora da Europa, ao menos não de antemão, tá? É muito difícil que você perca o seu direito de residir lá. Você consegue acessar todos os serviços que os europeus acessam, planos de saúde privados, faculdade. Então, eles não vão mais conseguir se livrar de você. Inclusive, isso vale não só para quem quer morar lá, como também para quem quer viajar, turistar por lá. Porque você deve saber, embora o brasileiro consiga fazer turismo na Europa, na maior parte dos casos, sem precisar de visto, consegue ficar lá por 3 meses consecutivos sem precisar de visto, mais do que isso você vai precisar. E se você é um europeu, aí não. Você pode ficar lá a vida inteira viajando, pode estourar esse limite, não precisa esperar o prazo para poder retornar depois que estourou o limite, que te dá acesso a viajar pela Europa como um todo. E também, inclusive, facilidades para entrar nos Estados Unidos e em outros países também, que para brasileiros seria mais difícil, mas que com um passaporte europeu, italiano, por causa da sua tataravó, por exemplo, vai facilitar que você consiga. Aí a segunda vantagem de você ter uma cidadania europeia é que ela é barata. Quer dizer, talvez você pague ali 30, 40 mil euros, dependendo do caso. Então não é de graça. Se comparar ali com os custos para adquirir uma nacionalidade do Caribe, que muitos americanos, inclusive, fazem aí para não ter mais que pagar impostos nos Estados Unidos, renunciando à residência fiscal e à nacionalidade americana, olha, lá no Caribe custa 180, 200 mil dólares. Então é 3, 4 vezes mais caro do que os casos mais caros da Europa. E olha que eu exagerei. Na maior parte das vezes, uma nacionalidade ali vai te custar bem menos do que isso. Custa caro quando você precisa fazer uma pesquisa aprofundada, quando é mais difícil
de você conseguir provar que tem o direito por conta dos seus antepassados, quando você ainda tem uma questão de revisar documento, alterar nome, alguma coisa nesse sentido, se comparado com os custos de outros países, como os do Caribe, por exemplo. E, para a maior parte das pessoas, fica numa range, numa faixa de preços, que é ainda mais baixo do que essa. Aí a terceira vantagem que uma cidadania europeia pode lhe gerar é facilidade para que você consiga trabalhar na Europa. Não só no país do qual você conseguiu o passaporte, como provavelmente na Europa como um todo. É bem verdade que a maior parte dos nossos clientes, dos inscritos do canal, são pessoas empreendedoras que não buscam trabalhar de forma formal e sem ter o próprio negócio, empreender, ganhar dinheiro e construir o seu próprio império. Porém, não é porque você é empreendedor que a sua esposa vai crescer, ou seus filhos também. E ao providenciar um passaporte europeu, você está abrindo portas para os seus parentes também. Então você tem que pensar nisso. Às vezes, alguém quer trabalhar. Nem todo mundo tem no sangue a veia empreendedora. Nem todo mundo tem a vontade de tomar risco. E já que é para trabalhar, bom, que abram-se mais portas. E o passaporte europeu é muito bom para isso, porque várias das vagas em grandes empresas que pagam bons salários são restritas para pessoal que está na Europa ou para europeus, se você não sabia. Eu sempre cito aqui no canal que eu tenho o caso de um primo meu, inclusive, que tem um passaporte alemão e que foi graças a isso que ele conseguiu trabalhar lá na Europa. Se não fosse por esse passaporte europeu, ele não teria sequer conseguido participar do processo seletivo, que era restrito no LinkedIn. Eles filtraram ali pelo pessoal que tinha a nacionalidade de algum país da Europa. Não teria nem aparecido o nome dele nesse caso. Curioso, não é? Na mesma linha, uma quarta vantagem de você ter uma nacionalidade europeia é que você tem mais oportunidades de estudo, consegue acessar bons colégios, boas universidades e tudo isso de forma mais barata do que comparado com boas escolas e universidades dos Estados Unidos, do Canadá e mesmo do Brasil, dependendo de onde você deseja colocar o seu filho. Olha que curioso, tem algumas escolas bilíngues no Brasil que, se você for parar para pensar, a mensalidade é tão cara que se você tem 2, 3 filhos estudando lá, às vezes era mais barato você se mudar para a Europa para que eles estudassem num colégio de base lá, que ia ser bom também, e aí a língua ia ser a materna a do país escolhido. Tem colégio no Brasil hoje em dia que a mensalidade chega a 20 mil reais, esses mais de ponta. Imagina 3 filhos, isso aí paga uma bela de uma vida na Europa. Ainda mais em um momento como esse que o Brasil parece que vai forçar os grandes empreendedores brasileiros a darem a saída fiscal, caso passe a MP 171 do Lula. Essa não seria a única solução, é bem verdade, mas vai ser uma adotada por muita gente. Aliás, já está sendo adotada, mas isso é outra conversa. Aí a quinta vantagem de você ir morar na Europa são justamente os benefícios fiscais. Por incrível que pareça, a Europa tem vários países que são verdadeiros infernos fiscais, porém boa parte deles também possuem programas de benefícios fiscais para os recém-chegados, nos quais você consegue passar um bom tempo sem pagar impostos. Para citar alguns deles, nós temos o sistema do RNH em Portugal, nós temos a lei de Beckham na Espanha, nós temos o programa do residente não domiciliado no Reino Unido, na Irlanda, no Chipre. E eu já falei mais sobre esses programas em um outro vídeo que eu acho que se chama 4 países da Europa que não vão cobrar impostos de você. Alguma coisa assim que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. E o sexto e último benefício de você providenciar uma cidadania europeia é poder acessar o sistema de saúde deles. Não apenas o público, que por si só já é bem melhor do que o brasileiro, como também o privado, o público supostamente gratuito. É bom sempre deixar claro que não existe almoço grátis, mas ao menos os recursos lá são mais bem aplicados em geral do que no Brasil. Apesar de que eu tenho vários relatos de clientes, amigos e conhecidos de que no caso de Portugal, por exemplo, também a saúde pública é sucateada. Mas assim, será mesmo? Vai comparar com o SUS no Brasil. Sei que melhorou um pouco um tempo aí mais. Será que está comparável com um país europeu? Eu não sei.
Eu não sou usuário do sistema público de saúde brasileiro, mas até onde eu sei é um belo de um desperdício de recursos públicos. Se tivesse na iniciativa privada, daria para se conseguir algo melhor. Enfim, mas esse não é o ponto, isso é uma conversa que não é minha especialidade e eu não quero mais me adentrar nisso aqui. O importante é mostrar a opcionalidade. Seja lá qual for a sua opinião sobre o sistema de saúde do país A ou do país B, você tendo uma segunda cidadania, você não precisa mais escolher entre o sistema do país A ou o do país B. Você pode ser adepto a ambos. Então você pode usar tanto o do Brasil quanto de algum país da Europa, porque você tem esse acesso, você tem esse direito, você é um cidadão de lá. No meu caso, eu tenho a cidadania de Luxemburgo. Então, eventualmente, se a saúde privada particular do Brasil vier à ruína, colapsar, assunto esse no qual até já tratei em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho, sobre um problema que está tendo no Brasil, inclusive, olha, ao menos eu tenho um plano B. Eu consigo me antever a isso, e se eu estiver precisando de um tratamento e não tiver conseguido nem no particular no Brasil, eu posso tentar lá, seja no particular, seja no público, mas eu tenho opcionalidade. E agora, para fechar, como que você pode fazer para conseguir uma segunda cidadania de outro país, assim como eu fiz há um tempo atrás? Bom, a maneira mais comum entre os brasileiros é por questão de antepassados, uma cidadania por descendência. A maior parte dos brasileiros tem aí alguma passagem na Europa, mais precisamente alemã, italiana ou portuguesa. Dentre essas, a italiana é a mais fácil porque você consegue regredir várias gerações para conseguir provar o seu vínculo sanguíneo. E a mais difícil vai ser a de Portugal, que você só consegue ir até 2 gerações. Mais específico sobre o caso de Portugal, eu já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho e também na tela final. Porque por hoje a gente fica por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e procurar a gente em nossos meios de contato oficial para algo mais personalizado. Um abraço e até a próxima.